O que a gente fez com a reforma da Federação do Consumo foi arranhar muito os princípios basilares da Constituição, da nossa obra. A gente teve uma Constituinte de 88 definindo quais tributos eram dos estados, quais tributos eram dos municípios, quais eram da União. E de repente nós, no poder derivado, a gente construiu um derivado sem esse termo, mas assim um poder derivado que não poderia colocar criar coisa nova, somente coisas que afrontassem o pacto negativo, porque se é bom ou se é ruim o sistema, ele foi criado por uma Constituinte. Poderia uma não constituinte suprimir todo o poder tributante dos entes federais, que foi isso que fez. O Estado do Pará editava suas leis, publicava as leis, a Assembleia Legislativa construía as leis, era votado no parlamento aqui para isso. E aí se vive a população e o município ali órgão. Então, isso era autonomia. E a partir de agora, essa autonomia ela é diluída, ela é jogada para um todo. É isso que eles fazem. Isso, ela é jogada para um todo. E que a gente vai dividir. Então, o Estado do Pará vai debater a legislação nacional no Estado do Rio Grande do Sul. No Estado do Nordeste, no Estado do Centro-Oeste, realidades distintas. E como é que faz isso? De que maneira? Poderíamos fazer isso? Poderia ter sido um caminho notado, poderia. Mas deveria ter sido a Constituinte. Deveria. Teve um constitucionalista famoso num debate que eu passei da Câmara, ele gastou muito tempo defendendo que a reforma era totalmente constitucional. Eu já tinha várias críticas a ela. Quando ele terminou, agora que você defende que é constitucional, porque não se gastaria tanto tempo defendendo algo se não fosse necessário. Então, a fragilidade ela é vista. Um Tribunal Superior Supremo poderia tornar inconstitucional, acho difícil, porque temos na vontade da maioria dos parlamentares. Votaram uma reforma e quem estava lá no dia até assistiu. Os debates começaram sem termos conhecimento do texto. Uma reforma estruturante, no sentido dos estados, que vão ter uma transição para os contribuintes de 10 anos praticamente, começa a brincadeira, mais 50 anos. Então, não haverá em tese perda dos entes federados, porque eles vão ter o recurso garantido, vai ter um fundo. Só que a ideia inicial dessa reforma colocava em Brasília o que a gente chamava de Conselho Federativo, que seriam pessoas, possivelmente da iniciativa privada, que iam poder gerir todos os recursos tributários dos estados e dos municípios. A gente está falando de praticamente R$1 trilhão. Até as fiscalizações ficariam na mão deles. Eles não ficam todas. Então a gente está na regulamentação da reforma. Com esse Conselho Federativo nós conseguimos dominá-lo. Mas vem o comitê gestor. Qual o cuidado que a gente tem que ter nesse comitê gestor? Impedir que na regulamentação da reforma as leis complementares distorçam o que foi aprovado. O Conselho Federativo desapareceu. Mas leis complementares, se não forem bem elaboradas, podem ressuscitar, mesmo seu nome, de outra maneira, alguns dispositivos que estavam contidos na matéria. Então a gente está muito atento a impedir que haja particulares com acesso. Tem que ser restrito ao tribunal de contas, tem que ser restrito. E aquilo não seria tanto, porque as atividades exclusivas não seriam restritas, mas gestão não é exclusiva, teoricamente. Então ia ter algum grande aí, mega investidor querendo fazer a gestão e ter acesso. Sempre tem que mudar, as pessoas têm que entender e têm que tocar. Os nossos representantes eleitos têm um mundo escuro, o bem maior, como norte, a maioria deles, ou não? Como é que eles veem? Eles todos são representantes da sociedade ou alguns representam outros segmentos? Eles têm interesses públicos ou alguns corporativistas? A gente precisa identificar o que está por trás quando a pessoa é eleita, por que foi eleita, e além do que falam, o que estão implementando, o que estão defendendo, o que estão fazendo. Nós vimos há pouco tempo, no governo anterior, uma redução do ICMS dos combustíveis. Isso foi alardeado como a melhor coisa do mundo. Esse movimento enfraqueceu as finanças públicas dos estados, enfraqueceu dos municípios, um quarto do ICMS vai para o município. E ninguém, na época a gente criticou isso, mas pensou, vou pagar menos de gasolina. Passaram a pagar menos de gasolina. E aí os estados têm formaca, tem a saúde, tem a educação, tem saneamento, tem infraestrutura, e os municípios também, os pisos, de algumas categorias, e o que fizeram
17%, 18%. Vamos cair nos combustíveis, aí aumentou a alíquota geral, a alíquota passou a ser 20%, 21%. Então, na prática... Tirou de um lado para colocar de outro. Exatamente. A FENAFISC, nós trabalhamos da FENAFISC, a reforma tributária solidária, o estudo que a gente tem. Porque até então todo mundo ficava dizendo isso, aquilo, e aí quando a gente se junta com vários especialistas, a maior parte da academia, todas as academias praticamente, e começa a diagnosticar o sistema e propor alternativas, a gente hoje tem um documento desmistificando a história da teoria do gotejamento, desmistificando que os super ricos pagavam muito tributo, não pagam quase nada. Quem paga tributo nesse país, a maioria são pobres. Aí você pega um bilionário, uma pessoa que ganhou 500 milhões no ano, e aí pagou 1% de tributo, 500 milhões, 50 milhões, 5 milhões, pagou 5 milhões de tributo. 5 milhões é muito, relativamente falando. Mas o que deveria contribuir é 1%, não é nada. Estou falando no caso da tributação, porque muitos são em lucros isentos. Então, pagou 5, mas não pagou nada. E esse aqui é um trabalhador assalariado que tem uma alíquota em imposto de renda até 27,5, chega a 27,5, passa a ganhar um pouquinho mais, já está em 27,5, mas a alíquota efetiva é menor. Então a gente pode dizer que a alíquota efetiva aí fica em torno de 18, 19, 20%. Mas vamos lá, a pessoa ganha 10 mil, 15 mil, paga uma alíquota de 20%, um quinto do que ganha. 20%. E ele termina pagando outras coisas, né, que são necessárias. E o outro paga 1%. Onde é que está a justiça tributária nisso? Se a justiça, em tese, é você, quem tem mais paga mais. Proporcionalmente, você tem que ser mais. Quanto mais rico, menos você utiliza a riqueza. E a gente nunca foi contra a riqueza. Nem é contra a riqueza. A gente é contra as instituições. Esse absurdo que a gente tem no nosso país. Mas a gente não jogamos a toalha, vamos continuar trabalhando, debatendo, reuniões, seminários, eventos, discutindo e desmistificando a reforma tributária. Com a reforma